Pegue sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler algumas porções do capítulo 1. Jesus, segura a hora, Jesus. Vamos nessa. Livro de Lucas, no capítulo 1, a gente vai começar a ler no versículo 5, e aí depois eu vou falando o que a gente vai pular aí, tá bom? Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Pula agora para o 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel do Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes às sabedorias dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Agora pula comigo para o 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Senhor, essa é a tua palavra. Deus, nós nos alegramos, Senhor, de saber que o Senhor fala conosco através desse livro, e nessa noite nós abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos, ó Deus, físicos e espirituais, para ouvir e receber do Senhor a palavra que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus, a estar atentos ao Senhor. Nós repreendemos agora toda a distração, todo o pensamento contrário, tudo aquilo que tente roubar de nós a semente que o Senhor lançará no nosso coração nessa noite. Nós queremos te ouvir, ó Deus, e nós dependemos de ti para isso. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Querido, nas últimas semanas nós temos falado um pouco sobre simplicidade. Hoje a gente vai falar de novo, só que agora aplicado a uma outra área. No primeiro domingo que a gente falou sobre isso, gente, essa é a direção que Deus está dando, a gente está indo, né? E a gente falou um pouco sobre o simples agir de Deus, de como Deus age de maneira simples, assim como Ele age de maneira extraordinária, e que a gente precisa valorizar essa simplicidade do agir de Deus. Na semana passada a gente falou um pouco sobre uma vida cristã simples, e a gente falou como é que o Evangelho se manifesta nos relacionamentos, em especial nos relacionamentos com os pais. E se você não esteve aqui na semana passada, eu quero muito te incentivar a ouvir o que o Senhor fez com a gente aqui. Foi uma noite difícil, gente, foi uma noite silenciosa, né? Porque o Senhor nos tratou aqui, e eu falo que foi difícil porque antes de ser difícil aqui, é difícil para mim em casa quando Deus fala comigo, né? E Ele chama a gente a agir de acordo com aquilo que Ele fala com a gente, porque toda palavra que nós recebemos é para ser crida, obedecida e colocada em prática. Então, se você não esteve aqui na semana passada, eu quero muito te incentivar a ouvir, porque Deus falou coisas aqui que são importantes para nós, para esse fim dos tempos, e a gente precisa estar alinhado com aquilo que Ele quer fazer. E hoje, querido, nós vamos falar sobre chamado e propósito, e como Deus se manifesta de maneira simples em chamado e propósito. E isso é muito legal, porque
Cada vez mais, com o passar do tempo, o propósito e chamado se torna importante. Na igreja, obviamente, mas se você reparar, fora da igreja também é muito importante. As pessoas hoje querem trabalhar em lugares em que elas enxergam um propósito, né, nas suas atividades, nas empresas que elas fazem parte. As próprias empresas estão colocando propósitos para aquilo que elas estão fazendo enquanto atividade, né, do empresarial, atividade daquela corporação. Então, propósito e chamado nunca foi tão importante. A gente vê um monte de coach por aí falando sobre isso, né? Tem um monte de vídeo na internet falando sobre isso. Então, isso ganha cada vez mais corpo. E na igreja, naturalmente, não é diferente, porque a gente entende que o Senhor tem um chamado e um propósito para a vida de cada um de nós, amém? Isso é importante, né? Eu até anotei aqui umas definições que eu achei, né, de chamado sendo a minha participação no plano de Deus para a redenção da humanidade. E é exatamente isso. É o Senhor colocando para você uma proposta de alguma coisa que Ele quer que você faça e que Ele vai te levar a fazer para contribuir com a sua parte no plano geral que Ele tem para o que Ele está fazendo na história humana. E o propósito é o próprio plano de Deus em si na nossa vida, é aquilo que Ele separou para a gente viver. Então, obviamente isso é importante, mas o que o Senhor estava me mostrando sobre isso e o que a gente vai ver um pouco nesse texto que a gente leu? Às vezes, eu percebo um pouco que esse olhar para o chamado, esse olhar para o propósito, ele tem duas questões. A primeira delas é que a gente rapidamente vincula isso aos 5 ministérios, né? Pastor, apóstolo, mestre, eu sempre vou me perdendo quando vai chegando. Profeta, evangelista. Gente, são só 5, eu tenho dificuldade, você viu, né? Se falar os 9 partes do fruto do Espírito, acabou, eu não falo mesmo. Mas a gente vincula rapidamente esses 5 ministérios, como se ser chamado e ter um propósito nessa terra fosse apenas ser isso. E se você não se identifica, não percebe em Deus que você é alguma coisa desses cinco ministérios, acabou para você. Não sobrou chamado e propósito, você só tem 5. Né? Mas, na verdade, não é isso que a palavra vai mostrar, pelo contrário. Né? Existem os 5 ministérios, eles são para fortalecer a igreja, para instruir a igreja, mas não se limita a isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que rola uma dificuldade de entender qual é o meu propósito e qual é o meu chamado pessoal. Eu não sei se você passa por isso, ou se já passou por isso. O que Deus me chamou para fazer é quase responder a pergunta de por que eu existo. Que é se não é a pergunta, é uma das perguntas filosóficas que o homem tenta responder desde sempre. Por que nós existimos? Graças a Deus a gente sabe, né? A gente tem essa resposta. A gente existe pelo Senhor e para o Senhor. Mas a gente meio que transfere esse desespero existencial aí para essa coisa do chamado. E o que eu fui chamado? Isso deixa a gente inquieto, isso deixa a gente ansioso. O que Deus espera que eu faça? E aí a gente rapidamente cria um pensamento de, se eu não entendi o que Deus quer que eu faça, é porque eu não estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Parece óbvio, né? Você já se condena, a palavra está lá, não tem mais condenação para você. Você fala, não, eu estou errado. Porque eu não consegui entender o que Deus quer que eu faça. E se eu não entendi, eu não estou fazendo. E se eu não estou fazendo, Deus não está feliz, eu não estou agradando Ele. Acabou, você vai terminar achando que você vai para o inferno. E não é assim que funciona. Porque a gente vai trazendo uma complexidade adicional para o que é chamado e o que é propósito, que gera uma inquietude na gente que é prejudicial e que afasta a gente do Senhor. E aí é o que eu quero ver um pouquinho nesse texto com você. Porque nesse texto que a gente leu, o Senhor chega na vida de 2 casais aí. Ele faz uma intervenção ali naquele tempo, naquele momento, naquele espaço, para anunciar o que Ele ia fazer não apenas na vida deles, e na vida dos filhos deles, respectivamente, mas aquilo que Ele ia fazer na história humana dali para frente. Né? Tanto é que nós estamos aqui agora falando exatamente sobre o resultado de tudo aquilo que foi falado aqui nesse texto que a gente leu. O Senhor faz uma intervenção ali que muda a vida deles para sempre. Né? E eles são até surpreendidos com o que está acontecendo, porque as 2 situações são milagrosas. Deus traz um anúncio do que Ele faria, já dizendo que vai ser milagroso e que eles não têm controle nenhum sobre aquilo que vai acontecer. E à medida que Ele faz isso, e que Ele entrega isso para Zacarias e para Isabel, para Maria e para José, embora aí José só seja rapidamente mencionado, mas obviamente ele tem toda a relação com o que está acontecendo ali, Deus ali está entregando a eles um chamado e um propósito. Deus está conferindo um propósito para a vida deles. Maria ainda muito jovem, Zacarias e Isabel do lado oposto, né, da questão etária, eles já são bem mais avançados em idade no sentido de comparação com Maria, mas ainda assim o que chega para eles ali é um propósito e um chamado. E aí já para a gente começar a ver justamente isso, a gente vai entrar em alguns pontos específicos, mas algo que me chamou a atenção nesse texto também, é que o chamado e o propósito que o Senhor confere para ambos os casais, é o chamado de ser pai e mãe. Já parou para meditar sobre isso nesse texto? Não é cruzadas evangelísticas. Não é um ministério apostólico que ainda não existia, porque Jesus sequer tinha nascido.
O que ele confere de chamado para esse pai, para esse casal, para esses dois casais, é o chamado de ser pai e mãe. Uma coisa que o Senhor me fez meditar nesse texto também, é que o anjo vai falar com Zacarias e anuncia a Zacarias o que Deus iria fazer por meio da vida de João. Quando o anjo faz isso para Maria, é mais fácil a gente entender, porque naquela cultura, se ela aparece grávida do nada, sem nem ela saber porquê, ia gerar um problema grave socialmente para ela. E ela não ia ter como explicar, tipo assim, cara, fiquei grávida, e agora? O que eu faço? Eu não sei de onde veio esse bebê, só sei que está aqui. Então, a preocupação de Deus de explicar para ela o que aconteceria de forma milagrosa e sobrenatural faz todo sentido, porque ela, então, obviamente, não ia anunciar isso para todo mundo, que ninguém ia acreditar nela, mas ela entendia o que Deus estava fazendo na vida dela. Só que Deus não fez isso na vida de Zacarias e Isabel, não foi milagroso também, mas foi diferente, não foi o Espírito Santo que gerou a criança, eles mesmos geraram essa criança ali como casal. Mas o Senhor anuncia isso para eles, porque o papel deles como pai e mãe faria diferença para quem João seria. O Senhor está anunciando para eles ali um chamado e um propósito de ser pai e mãe, porque eles precisavam cuidar de João, eles precisavam ensinar tudo o que havia ali de texto bíblico naquela época para João, porque João precisava se reconhecer no texto bíblico para entender que ele havia sido chamado para anunciar, né, para preparar o caminho para Jesus, para preparar o caminho do Senhor que viria depois dele, para ter a noção exata de quem ele era e daquilo que Deus esperava que ele fizesse. Portanto, o que o anjo está anunciando ali para Zacarias não é apenas o chamado de João, mas também o chamado de Zacarias e Isabel, porque o papel deles como pais e mãe seria completamente determinante para quem João se tornaria. E a gente consegue entender de forma clara que eles foram bem-sucedidos no que eles fizeram, porque João se tornou exatamente quem ele deveria se tornar, e ele preparou o caminho para o Senhor. Não é maravilhoso isso? E aí, para corroborar essa questão de chamado como pai e mãe, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, porque o tempo hoje está um pouquinho curto, mas em Gênesis 18, 19, fala o seguinte sobre Abraão: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Olha que interessante, Deus está falando, eu o escolhi para que ordene seus filhos e sua casa a guardar o caminho do Senhor. O que Deus escolhe Abraão para fazer, embora ele apresente para Abraão o projeto de se tornar o pai de uma grande nação e de que seria depois o pai da fé, o projeto que ele apresenta ali está falando, olha, cuide da sua casa, cuide do seu filho e ensina eles a guardar o que eu digo. Isso era o que Deus esperava que Abraão fizesse, e foi isso que Abraão fez. Abraão também não fez nada. Já leu a história de Abraão, gente? O que tem de absolutamente gigantesco e grandioso ali? Ele foi um cara que teve um filho velho e cuidou do filho dele. Para pensar. De forma alguma estou querendo desmerecer Abraão não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Deus chegou para ele e falou, irmão, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te dizer onde é. Que Deus não disse onde era. Tem que ter coragem e fé para caramba para fazer isso. Então, assim, longe de mim querer desvalorizar Abraão. Mas o que Abraão fez na terra? Ele foi um pai de um cara. E o pai de uma grande nação teve 2 filhos. E por Deus, ele só teria um. Essa matemática não faz o menor sentido, nem combina com a palavra que Deus deu para ele, mas esse é o chamado, e o mais interessante é que o final do texto diz, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu, ou seja, o que Abraão faria com seu filho e como ele ensinaria o que o Deus queria para o seu filho e para a sua descendência, habilitaria a promessa de acontecer, estava vinculada a como ele ia cuidar da casa dele. Percebe-se que o chamado, querido, ele não precisa ser os 5 ministérios. O chamado não precisa ser tudo aquilo que a gente imagina que é maravilhoso, que a gente falou um pouquinho, né, há 2 domingos atrás, de extraordinária. Ele pode ser você ser pai e mãe. E é dentro dessa simplicidade que eu quero ver alguns pontos com você, nesse texto que a gente acabou de ler, nessas porções do texto. Como Deus confere propósito de maneira simples e como tem algumas questões, algumas características, enfim, algumas coisas que a gente pode ficar atento para que a gente possa ficar em paz se a gente não encontrou nosso chamado ainda. A gente não entendeu isso ainda. E se a gente já entendeu, ficar em paz para esperar o Senhor cumprir no tempo certo. Porque normalmente, Deus não fala para você o que você vai fazer e já te entrega para fazer. Ele fala, você fará, sem data, sem dia marcado na agenda. Então eu quero ver 4 coisas aí que o Senhor me mostrou nesse texto,
para a gente poder ficar em paz, sair daqui hoje em paz, com chamado, com propósito também. Você quer ficar mais em paz com isso, gente? Eu passei por maus momentos já na minha vida, gente. Deus me curou, glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero ver com você, que é importante para a gente, seja para a gente descobrir ou para a gente ver o chamado, é viva a sua vida. Olha que coisa simples. Viva a sua vida. Vai ser profunda a beça agora, vamos lá. A gente vai ler 2 versículos aí, volta aí no texto, versículo 8. Certa vez, quando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Parou, só até aí. 27 agora. A uma virgem, né, o anjo falou ali a uma virgem, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, só isso. Gente, o que eles estavam fazendo nesses 2 textos, nesses 2 versículos? Eles estavam vivendo a vida deles. Zacarias era sacerdote, estava fazendo o trabalho dele de sacerdote. Era o tempo dele, né? O pessoal sorteava lá, porque tinha sacerdote demais, então eles tinham que sortear quem iria entrar no Santo dos Santos. E ele, então, nesse texto que a gente está lendo, ele é sorteado, mas ele, enquanto sacerdote, já sabia o que ele foi chamado para fazer, porque o povo dele fazia isso, né? Aliás, não o povo de Israel como um todo, mas o grupo de levitas que tinha que servir como sacerdote, era sacerdote, acabou, e ele ia ser sacerdote para sempre, ele nasceu para ser sacerdote, e essa era a vida dele. Maria, por sua vez, estava planejando o casamento dela com José, tinha sido prometida para José, e estava ali se organizando para casar, gente. Não era para fazer uma cruzada evangelística, era para casar. Montar a casinha dela lá, viu no The Chosen como é que fazia o casamento, bonitinho? Botar umas plantinhas em cima, um negócio, o pessoal dançava e tal, não sei o quê, era super legal, eles estavam preocupados com isso, gente. Se você parar para ver, eles não estão ali desesperados, orando, pedindo para Deus, Senhor, me mostra qual é o meu chamado, me mostra qual é o meu propósito, o que o Senhor quer que eu faça nessa terra, eles estavam vivendo a vida deles, e aí o Senhor foi lá e interviu na vida deles, o Senhor olhou para eles e percebeu neles pessoas que ele podia confiar para entregar um chamado que para ele era importante. Então ele vai lá e fala com eles, e anuncia, e manda o anjo. No tempo certo, queridos, o Senhor anuncia a vontade dele, porque a vontade é dele. Eu não conheço nenhum texto bíblico que manda a gente ficar em oração angustiado para descobrir qual é o chamado da gente. Não tem, porque o primeiro chamado é ele, é servir a ele, é adorar a ele, é glorificar o nome dele, e o que vem depois disso é consequência de viver para ele, de adorar a ele, de glorificar o nome dele. Deus não está preocupado com isso, porque se ele estivesse preocupado, ele tinha te falado, percebe? Se ele estivesse preocupado em te revelar isso agora, ele já tinha falado, porque ele estava preocupado, e Deus não se preocupa, Deus está ali, vivendo a vida dele, entendeu? Para só para dar uma olhada no que a Bíblia vai mostrando para a gente, querido. Eu separei o nome de algumas pessoas aqui. Noé, o que Noé estava fazendo? Vivendo a vida dele. Deus chegou para ele e disse para ele, monta uma arca, vou dizimar todo mundo, vou mandar chuva, monta a arca. Aí ele foi lá, entendeu o que ele precisava fazer, creu e respondeu ao Senhor. Abraão estava fazendo o quê? Deus chegou e falou, ei, larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar no caminho eu te conto onde é que a gente vai, mas vai, larga tudo. Ele foi lá e largou. José, querido, estava lá, adolescente, 17 anos, entregando direto os irmãos dele para o pai. Tudo que os irmãos falavam de errado, ele, pai, entregava para o pai, entregava. É o que está no texto, gente, é o que está no texto, né? É o que está no texto. E aí Deus vai lá e pum, dá um sonho para ele. José não pediu um sonho. Eu já vi alguma vez as pessoas falando, o sonho de José, o sonho não era de José, o sonho era do Senhor para José. E ali Deus anuncia o que José faria. Moisés a mesma coisa, estava lá apacentando as ovelhas, pum, sarça ardente, maravilhoso. Davi cuidando das ovelhas, e aí Deus manda o profeta e fala, não quero esses filhos aqui, tem um que não está aqui, cadê ele? Manda chamar ele. Ele nem no lugar estava, gente, ele nem no ambiente onde o profeta estava, ele estava. Mas Deus viu ele lá no pasto, falou, manda chamar ele, e aí foi lá e ungiu ele rei. Gideão também, curtindo a vida dele lá cheio de medo. Deus encontra ele lá e fala, ei, você é corajoso, você é forte, eu vou contar com você. Zacarias e Isabel, como a gente leu, Maria, os discípulos, o pessoal ajeitando a rede, pescando, cuidando lá. Mateus, tadinho, né, cobrando impostos da galera lá, vacilando. Ele, mas né, dá um dó de Mateus no The Chosen, gente, é que eu estou vendo, né? É que eu estou vendo, vamos lá, gente, vamos lá. Então, assim, ele chegou e falou, larga tudo e me segue. Ninguém ficou, Deus, e aí? Um dia será que eu vou largar a rede? Será que eu não vou largar a rede? Será que o Senhor me chamou para ser pescador? Será que eu não vou ser pescador? Ele estava lá, Paulo estava lá perseguindo os cristãos, matando um monte de gente, e aí Jesus chega lá e fala para ele, ei, para tudo, você está me perseguindo, cara, não faz isso, não é isso que eu quero para você. Todo mundo estava vivendo a sua vida, e aí Deus foi lá e interviu, porque ele entendeu o que ele queria fazer naquela vida. Então, querido, esse é o meu conselho para você hoje, vive a sua vida. Porque enquanto você está aí parado, né, desesperado por isso está minando a sua fé, isso está roubando de você o prazer de servir a Deus naquilo que você está vivendo hoje.
Então, para de se preocupar um pouco com isso, porque não existe teste vocacional para chamado, não. Você não vai fazer 4 orações, aí Deus vai te dar um múltipla escolha, você vai marcar, a gente vai somar depois para ver, 35 respostas A, 29 B, e aí vai dizer lá, evangelista, sei o quê. Não é isso, gente, não é teste vocacional, querido. O que existe para você, já está preparado para você, já está preparado para mim. Confie que quando o Senhor quiser, Ele vai falar com você, Ele vai revelar para você, querido. A gente às vezes fica querendo fazer tudo por Ele, só que Ele quer que você faça por Ele o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Não se preocupa, quando o Senhor precisar de você, para fazer o que Ele separou para você, Ele vai te chamar. Ele vai até você, Ele vai intervir na sua vida, Ele vai fazer uma visitação, seja algo absurdo ou algo super simples, mas Ele vai te guiar. Talvez Ele não faça como Ele fez aqui com Zacarias e com Maria, que chegou um anjo e falou, olha, é isso. De repente você vai descobrindo aos poucos. A cada passo que você dá na tua vida cristã, Ele vai te revelando. A Alana falou aqui para a gente, como é que ela foi conhecendo e entendendo o que Deus queria. Então Deus vai falando com você na sua vida. Para de se preocupar com isso. Para de se preocupar no sentido de ficar desesperado para entender. Se preocupe no sentido de querer agradar a Ele e de querer fazer o que Ele quer. Valorize o que o Senhor tem para a sua vida, ainda que você não saiba. Mas não fica ali, angustiado, porque não é isso que Deus quer. Deus não quer angústia, Deus não quer desespero. No Senhor há paz, no Senhor há descanso. E enquanto você descansa, Ele está trabalhando. E no tempo certo Ele vai intervir e falar, ei, você, olha aqui, é isso que eu quero. Vamos que no caminho eu te conto, porque não vai chegar 100% para você, tá? Você vai descobrir no caminho. E Ele vai falar, vem que no caminho eu te conto, e Ele vai te levar, e você cumprirá em nome de Jesus o que Ele te chamou. Amém? Então é isso, querido, enquanto não acontecer nada, enquanto você não sabe o que você está fazendo, desfruta dele, serve Ele, o que aparecer diante de você, seja fiel no pouco, que Ele vai te colocar no muito, e Ele vai agir na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, primeira coisa, viva a sua vida. A segunda coisa, acredite e aceite o que o Senhor vai mostrar para você, porque uma hora Ele vai mostrar. E quando Ele mostrar, você precisa fazer as duas coisas, acreditar e aceitar. Vamos lá, versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Aí pula para o 34. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Só até aí. O anjo apareceu para os dois, certo? O anjo anunciou um filho para os dois, certo? A gravidez é assim milagrosa para as duas, correto? Situação muito similar. E as duas respostas, tanto de Zacarias quanto de Maria, também são parecidas, né? Só que se você comparar bem as duas, você vai ver que Zacarias fala, como posso ter certeza disso? Ou seja, ele tinha dúvida. Ele duvidou. Porque ele não estava com certeza. Ele não creu naquilo que ele acabou de ouvir. Então ele pergunta claramente, como posso ter certeza disso? Tipo assim, é um anjo que apareceu para ele. E ele pergunta para o anjo, como eu posso ter certeza disso? Mas é isso, gente, às vezes eu falaria um pouquinho antes que ele estava cheio de medo, tá? A gente fica nervoso. Se aparece um anjo aí hoje para você e fala, vou fazer isso. E sai fora, dá maior medo, dá maior nervoso. Nunca vi anjo, eu até quero ver, gente, mas aí, quem eu conheço que já viu, diz que não é um nervoso, doido. Enfim, isso é outra história. Então ele duvida. Maria, por outro lado, já fala, como que isso vai acontecer? Você percebe a diferença? Olha só, como é que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? A outra pergunta já o como. Ou seja, ela já entendeu o que vai acontecer, ela só queria entender como aconteceria. E aí a gente é que entra a parte do acreditar, querido, porque duvidar é falta de fé, mas ter dúvida às vezes é só querer entender o que Deus quer fazer. O que Deus espera de nós é que a gente não duvide dele. Quando ele disser, eu farei isso, eu te levarei a tal lugar, eu te usarei disso, o que ele quer é que você acredite. Mas você pode chegar para ele e falar, tá, mas Deus, me explica então como é que você vai fazer isso. Me explica então o que eu preciso fazer para contribuir com aquilo que você quer fazer na minha vida. O Senhor nos chama a acreditar nas propostas que Ele coloca para a gente. Eu lembro que quando o evangelista Edson Teixeira veio aqui, ele pregou e parte da pregação, ele contou o testemunho e ele disse que ele estava lá pregando para as árvores e tal, e aí todo suado. Lembra do testemunho dele? Se você não lembra, assiste lá de novo, que é muito legal. E ele estava lá, de Deus falando com ele, que ia levar ele para as nações e tal, e aí eu lembro que na pregação ele falou, e eu acreditei. Querido, chamado e propósito é pela fé. É quando ele te propõe uma coisa que não faz o menor sentido, que é uma loucura, que você sabe que você não tem condição de fazer, e você fala, Senhor, eu acredito.
Eu não sei como, eu não tenho coragem, eu morro de medo de fazer isso, mas eu acredito no Senhor, porque foi o Senhor que falou. E se você for ver que há uma diferença entre duvidar e ter dúvida, porque o anjo fez Zacarias ficar mudo, mas Maria não. Embora as perguntas sejam similares, a intenção do coração era diferente. Portanto, se você tem dúvida de como Deus vai fazer algumas coisas, se você tem questões, perguntas, expresse as suas perguntas para o Senhor, Ele quer ouvir. Mas não duvide do que Ele pode fazer na sua vida. Não duvide de que Ele pode tirar você de onde você está hoje e levar para um lugar que você sequer imagine, que você pode saber. Não duvide, querido. Luizinha esteve aqui contando também o testemunho dela. O Senhor fez ela ver um edifício que ela nunca tinha visto na vida dela. Um prédio lá na Turquia, lá na capital da Turquia, que ela nunca tinha visto, mas ela acreditou no que o Senhor falou para ela. E ela foi para lá e passou 20 anos lá. O Senhor pode fazer qualquer coisa, querido. O Senhor pode pinçar você de onde você está hoje, te botar num lugar que você não imagina e te fazer ser bem-sucedido naquele lugar. Mas você e eu precisamos acreditar, porque chamado é pela fé. Por que nós fazemos o que fazemos nessa igreja? Porque pastor Hélio um dia acreditou no que Deus propôs para ele. Pastora Deise acreditou naquilo que Deus propôs para eles. Você entende isso? Por que grandes homens e mulheres de Deus fizeram e fazem o que fazem? Porque eles acreditam no que o Senhor fala para eles. É pela fé. E se a gente não acreditar, o Senhor não vai agir, querido. Se a gente não acreditar, o chamado vai ser enterrado imediatamente, porque é pela fé e exige muita fé. Só que não vai exigir fé quando você tiver que fazer o que Ele te chamou para fazer. Vai exigir fé no dia que Ele anunciar para você o que é. Porque a partir dali Ele começa a trabalhar para te formar para fazer o que Ele quer fazer. Então acredite no que o Senhor falou, mas ao mesmo tempo aceite o que Deus te propôs. Porque não é sobre o que nós queremos fazer para Ele, é sobre o que Ele quer que nós façamos para Ele. E isso tem uma diferença muito significativa. Deus não está em busca das nossas ideias, Deus não está em busca das nossas propostas, Ele está em busca de corações que aceitem as propostas dEle. Você entende isso? Talvez, e eu quero que você medite um pouco aí sobre você, o seu coração está desejando alguma coisa em termos de chamado, mas o que Deus está começando a falar com você é outra coisa, e você está agarrado ao que você quer fazer. Eu anotei alguns exemplos que o Senhor me marcou aqui, né? Talvez você esteja sonhando com ir para as nações ser missionário, e o que o Senhor quer é que você seja missionário no mercado de trabalho. Talvez você está pensando em largar tudo para ir fazer um seminário não sei aonde, e o que o Senhor quer é que você vá para a faculdade, encontrar pessoas que estão lá perdidas. Já parou para pensar nisso? Talvez você está aí nutrindo, né, um desejo de ser um empreendedor, de abrir a sua empresa, o seu negócio próprio, e Deus está plantando no seu coração um chamado pastoral, um chamado evangelístico, um chamado de mestre. Talvez você esteja pensando num ministério enorme que vai alcançar as multidões, e o Senhor está plantando no seu coração que você vai ser pai e mãe de alguém que vai alcançar as multidões. Você está preparado para ser o pai de alguém que vai e não aquele que vai? Zacarias e Isabel não foram. Quem foi João. E eles receberam o anúncio daquilo que João faria. Poderia ter sido eles, poderia, mas o Senhor queria João. Será que o Senhor não está chamando alguns de nós aqui para ser pai e mãe daqueles que irão às nações, daqueles que anunciarão para as multidões, enquanto nós seremos os pais e as mães, viveremos a nossa vida diante do Senhor como homens e mulheres fiéis a Deus, que para Deus não tem nada menor. Lá em 1 Crônicas 28, você não precisa abrir, depois você lê, Davi está ali falando e anunciando Salomão como seu sucessor, e ali ele vai dizendo que o Senhor coloca no coração dele o desejo de construir um templo. O Senhor entrega para Davi o projeto do templo. O Senhor leva Davi a preparar tudo o que era necessário para a construção do templo. Mas o Senhor fala para Davi, você não vai construir o templo. Quem construirá o templo será Salomão, e não você. Porque você é um homem de guerra e derramou muito sangue. Mas Deus entregou tudo para Davi. Poderia ter sido Davi? Poderia, mas Deus não quis. Deus quis que Salomão fizesse. O que o Senhor tem colocado no coração, no seu coração, no meu coração, que é para eu e você semearmos na vida de alguém que fará muito mais do que nós e que será muito maior do que nós.
Eu não sei, querido, o que Deus está te propondo. O que eu quero que você saia daqui hoje é aceitando o que Ele está te propondo, seja lá o que for. Mais uma vez, o Senhor não está atrás de boas ideias e de criatividade. O Senhor está atrás de um coração obediente, de um coração de que se submeta ao que Ele quer fazer e obedeça. É só isso que Ele quer. O Senhor, Ele não faz um juízo de valor entre chamados. Ele não compara chamados. E esse é justamente o terceiro ponto que a gente vai falar. Então, o primeiro, viva a sua vida. O segundo, acredite e aceite o que o Senhor te mostrar. E o terceiro, não se compare. O Senhor, Ele não faz uma diferença entre um chamado X e um chamado Y. Não existe um chamado maior e um chamado menor. Vai comigo aí no versículo 41 do texto. A gente não leu esses versículos que a gente vai ler agora. Versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Só tem. Estava meditando sobre esse texto, querido, e eu fiquei pensando em Isabel. Obviamente que as promessas anunciavam exatamente o que aconteceria, que haveria uma virgem, que Jesus nasceria, como Jesus nasceria, onde ele nasceria, que ele seria descendente de Davi. Todas as promessas apontavam para isso. Mas imagina agora Isabel na humanidade dela, recebendo a notícia de que ela seria a mãe de João, que ele seria grande, que ele prepararia o caminho do Senhor, e logo depois ela recebe a notícia de que Maria está grávida de Jesus, do Filho de Deus, daquele que iria mudar tudo na história humana. Você imagina talvez se Isabel não pudesse ter pensado ali, por que Maria é a mãe e não eu? A minha gravidez também é miraculosa. Eu sou mais experiente, eu sou mais velha, meu marido é sacerdote, por que não eu, a mãe de Jesus, e eu tenho que ser a mãe de João? Bíblia não fala nada disso, gente, ok? Não estou pregando heresia, não está na Bíblia isso, ok? Estou aqui fazendo uma reflexão com você em termos de comparação, porque Isabel fez exatamente o contrário. Isabel recebe a notícia de que sua prima está grávida de Jesus, o Salvador, aquele que viria transformar todas as coisas, e ela se alegra com o chamado da sua prima. O chamado da prima não é maior ou melhor para ela, ela não entra numa questão de qual é a diferença entre o que ela carrega e o que Maria carrega. Ela se alegra e ela se sente privilegiada por ter contato com a mãe do Senhor. Isso, queridos, é um chamado para a gente não se comparar. Eu estava dizendo exatamente aqui, o Senhor, Ele não faz comparação entre chamados. Eu vi uma vez o Luciano Subirá falando sobre isso, eu achei maravilhoso, porque imagina aqui um exemplo, digamos que o Hugo foi chamado para pregar as nações, a ser aquele que vai fazer grandes cruzadas evangelísticas e ganhar milhões de pessoas. Deus entregou isso na mão dele. Aí Deus pegou o Natan e falou assim, você vai pregar para um, e vai salvar a vida desse um, e é isso. O Senhor entregou uma multidão para o Hugo, e entregou um só para o Natan, veio do Senhor. Percebe que se Deus fizesse comparação entre o resultado do chamado, Ele estaria sendo injusto com eles? Porque se Deus conferiu a multidão ao Hugo e um só para o Natan, se o Natan tentar ganhar a multidão, ele não vai conseguir. Porque o que Deus confiou a ele e o que Deus deu para ele de capacidade enquanto filho de Deus é para alcançar esse um. Então, se o Senhor olhasse para o resultado, para o tamanho, para a grandeza, para a expressão física do chamado, Ele estaria sendo injusto com eles, porque um não poderia fazer o que o outro faz, e é justamente por isso que Deus não compara. O que Deus mede é o quanto eu e você cumprimos o nosso chamado individual. Deus está olhando para você e querendo saber se você vai cumprir o que Ele separou para você. Não importa se serão milhões ou se será um só. Não importa se serão nações ou se será uma rua. Não importa se serão milhares de igrejas abertas ou se será nenhuma igreja aberta por você. Deus não está nem aí para isso. O que Ele quer para você está disposto a cumprir o que eu chamei você para fazer? E você está disposto a cumprir integralmente o que eu chamei você para fazer? É isso que Ele está olhando para a gente perguntando, querido. Não há comparação, só que eu e você olhamos para o resultado do ministério do chamado. E aí a gente começa a comparar, não, fulano ganhou mais almas que eu tenho que ganhar mais almas. Fulano está fazendo isso e eu não estou fazendo, e agora? Não, querido. Você está disposto a fazer o que o Senhor chamou para fazer? Se você estiver, o Senhor verá isso como sucesso. Sucesso para Deus é cumprir o que o Senhor separou para mim e para você. Tão simples quanto isso. Porque se o que foi chamado para os milhões
alcançar os milhões, ele foi bem sucedido. Se o que foi chamado para alcançar o um, ele será bem sucedido diante de Deus e haverá galardão no céu para cada um deles. Deus não faz essa comparação, quem faz essa comparação é eu e você. E quando a gente vai se comparando, querido, a gente vai asfixiando o nosso chamado, por duas formas, ou por orgulho, ou por baixa autoestima. A gente só se compara com alguma coisa por dois motivos, ou porque a gente acha que é melhor, ou porque a gente acha que é pior. E ambas as coisas vão destruir o meu e o seu chamado. Se a gente olhar para o outro de forma orgulhosa, achando que o outro é pior do que nós, porque nós somos melhores, mais espirituais, fazemos mais, nós mataremos o nosso chamado, porque o Senhor resiste a um coração orgulhoso. Se nós estivermos agindo em baixa autoestima, achando que o do outro é muito maior e melhor do que o que Deus me deu, nós estamos sendo injustos com Deus. Nós estamos negando e desvalorizando o que o Senhor conferiu a nós. Portanto, seja por orgulho ou por baixa autoestima, qualquer comparação mata o chamado. E nessa noite o Senhor não quer que seu chamado morra. Essa noite o que o Senhor quer é que o seu chamado seja potencializado, que ele seja oxigenado de forma a ir crescendo, ganhando corpo dentro de você, gerando em você certeza e te capacitando para ir adiante, para fazer o que ele quiser. Não se compare, porque comparação mata. Há uns anos atrás, teve um pastor que veio pregar aqui, Marcelo Bigardi, ele tinha um livro lá que fala um pouco sobre comparação, eu li, é muito bom, eu não lembro agora o nome do livro, enfim, depois se você quiser eu compartilho com você, mas ele tem uma frase lá que diz assim: quando você não se alegra com o que Deus tem te dado e quer o que não lhe pertence, essa atitude tem o poder de lhe tirar até aquilo que você já tem. Entendeu? Quando você deseja o que é do outro, você está desvalorizando o que você tem. E até o que você tem vai ser roubado de você. Percebe? O que o Senhor confiou a cada um de nós é valioso para Ele. E se é valioso para Ele, é o que basta para a gente. Não há tamanho, não há volume, não há número. Há somente um coração obediente para ir até o fim e cumprir o que foi confiado. É só isso. Maria foi chamada para ser mãe, ela não foi chamada para ser um dos 12. Os discípulos foram chamados para viajar com Jesus, mas os parentes dos discípulos não foram. Parou para pensar nisso? Paulo foi chamado depois dos 12 e escreveu mais coisa na Bíblia do que os 12, somados. Pensa legal, se Paulo não era uma pessoa que o pessoal já fica caminha assim, tipo, pô, chegou agora, né, Jesus? Chegou agora, viagem missionária, né? Tipo, Macedônia, Europa, pô, Deus, né? Chegou depois, gente, já numa janela bacana que ele sentou, porque a janela era dele, percebe? A janela não era dos outros 12. Poxa. E dentre isso tudo, Paulo escreveu isso tudo, né? Só que o Senhor decidiu revelar o Apocalipse para João e não para Paulo, porque ele quis. E daí? Ele é soberano e ele pode fazer o que ele quer. E a gente tem que aprender a aceitar isso. Por isso é que a comparação não faz sentido. Entende? Todo mundo que está nessa palavra aqui, gente, foi chamado para fazer coisas grandiosas, mas não foi chamado para fazer outras coisas grandiosas. Foram chamados para fazer o que tinham que fazer. Para ler o livro de Ruth, gente. O que Ruth fez? Ruth foi fiel à sua sogra. E Deus decidiu dar para ela um livro na palavra, para a gente falar hoje, tanto sei lá quantos mil anos depois disso. Deus só está interessado num coração obediente. Não olhe para os outros. Para de olhar para os outros e se foque em cumprir o que é separado para você. Se foque em se satisfazer com o que Deus confiou a você. Existe algo que pertence a você, que é só seu, que ninguém vai fazer nem mais nem menos, que o Senhor vai confiar na sua mão e que Ele espera que você acredite, que você aceite e que você obedeça o que Ele está colocando na sua mão, em nome de Jesus. E o último ponto, querido, para eu tentar ficar no horário em nome de Jesus: valorize o processo, porque Deus sempre trabalha em processo. Ou você está vivendo o processo de descobrir para que Ele te chamou, ou você está vivendo o processo de esperar Ele cumprir o que Ele te chamou para fazer. Acho difícil ter uma terceira opção. Só se você não conhecer Jesus ainda, aí você está numa terceira opção. Mas se você já conhece a Jesus e tem essa consciência, obviamente, de propósito, de chamado, o Senhor, com certeza, está em um desses dois processos aí com você. Eu quero ler dois versículos aí também. Vai lá, volta lá no 6. Diz assim: ambos, falando de Zacarias e de Isabel,
Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vai lá para o 28 agora. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Só esses dois aí. Justos, né? É o que fala aí de Zacarias e de Isabel. Agraciada é o que fala de Maria. Ninguém é assim do dia para a noite. E me chama a atenção que o anjo fala para Maria que o Senhor está com você, porque Deus não anda com alguém aleatoriamente. Deus sabe com quem que ele anda. Deus sabe quem ele traz para o lado dele. E é por isso que eu e você, a gente precisa valorizar o processo. Porque enquanto a gente não conhece o chamado, ou enquanto a gente não vê ele se cumprir, o Senhor está conosco. Ele está caminhando com a gente. Zacarias e Isabel não se tornam justos do dia para a noite, isso leva uma vida. Zacarias tinha mais de 60 anos ali, querido. E ao longo da vida eles foram sendo fiéis, sendo fiéis, sendo fiéis. Até que um dia o anjo chegou e anunciou o chamado de ser pai e mãe de João Batista. Maria, ainda nova ali, na sua adolescência, que é o que os estudos dizem, né, que ela era bem adolescente ali, existe uma faixa ali entre 12 e 16 anos, não se sabe exatamente qual seria a idade dela, mas era uma idade culturalmente, naquela época, aceita para o casamento. Então, ela na adolescência ainda ali, para se tornar uma esposa, o Senhor vê nela um coração de alguém com quem ele podia andar. E o que o Senhor está contando com a gente nesse tempo de processo, querido, é para que o nosso coração cada dia mais se torne o coração de alguém com quem ele pode andar, com quem ele quer chamar para o lado para caminhar junto, com quem ele pode contar para fazer aquilo que ele chamou você para fazer. Às vezes a gente fica tão preocupado no quando o Senhor vai realizar alguma coisa, seja falar o que a gente está querendo ouvir, ou quando ele vai materializar o que a gente já ouviu, que a gente se perde no que Deus está nos dando hoje. Querido, Jesus pode voltar hoje, e o conhecimento do chamado que você espera talvez não dê tempo de chegar. O cumprimento do chamado que você espera talvez não dê tempo de chegar. É óbvio que vai chegar, eu creio que vai chegar, entendo o que eu estou falando. Mas se Jesus volta hoje, acabou. E o que você fez até aqui? E o que ele te chamou para ser filho de Deus até aqui? Como é que você viveu isso? Como é que eu vivi isso? Porque não adianta viver tudo que Deus tem para nós no dia que o chamado se manifesta. Deus espera que você chegue lá, pronto para estar lá. E você não estará pronto lá no dia que ele falar, agora vai lá e faz. O agora vai lá e faz é depois que ele já fez o que ele tinha para fazer até lá. E se você não se preocupa em deixar ele fazer o que ele tem que fazer até lá, você está atrasando. O lá está cada vez mais lá. Ele está cada vez mais longe de você. Porque Deus não vai pegar e jogar você aos leões, para, se vira aí, dá um jeito. Já te entreguei o chamado, já sabe o que vai fazer, agora vai lá dar teu jeito. Qualquer coisa tu me chama, eu estou lá em cima, conversando com o Gabriel, dá teu jeito aí. Não é assim que Deus faz, querido. Ele anuncia para Maria o quê? O Senhor está com você. Só que ele já está hoje, ele já quer trabalhar hoje. Talvez você não entenda ainda para o que ele te chamou, mas ele está te preparando hoje para o que ele te chamou, sem você entender o que é. Talvez você já saiba para o que ele te chamou, e você está aí ansioso ou ansiosa, querendo muito ver acontecer, mas não está na hora. Porque se ele achasse que estivesse na hora, você já estaria fazendo o que você deve fazer. Só que ele é o quê? Soberano, ele faz o que ele quer, e se ele não fez ainda, está tudo bem, você está no seu tempo, vai aprender com ele, vai caminhar com ele, valorize o processo, porque Deus está te construindo, querido. Seja o melhor cristão que você puder hoje, sem chamado nenhum, sem fazer nada, vindo para a igreja assistindo, ou ouvindo a palavra e voltando para casa. Seja o melhor cristão que você puder, porque se você for o melhor cristão que você puder nisso, fiel no pouco, fiel no que a gente acha que é simples, o Senhor vai te levar lá para aquilo que ele tem para você. É um processo, querido, o Senhor vai trabalhando, ele vai agindo, ele vai te construindo. O pastor Hélio sempre fala isso, o Senhor vai construindo a nossa vida, ele vai construindo a gente por dentro. Você não está pronto para fazer o que você precisa fazer, porque senão você já estaria fazendo. Você entende isso? Por que que o Senhor esperou para falar com Zacarias e Isabel quando eles já fossem idosos? Sei lá. Mas ele entendeu que aquele era o momento que eles estavam prontos. João poderia ter nascido antes, poderia ter preparado o caminho do Senhor por mais anos. O ministério de João foi super curto, gente. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. 6 meses. Ele cresceu mais ou menos ao mesmo tempo, com 6 meses de diferença. Ele começa o ministério dele um pouquinho antes do de Jesus. E quando o de Jesus começa, o dele acaba. Ou seja,
ele teve esse anúncio miraculoso, isso tudo, para ter um ministério desse tamaninho, para preparar para Jesus, e quando Jesus chega, acabou meu ministério. Gente, olha só, segue ele, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, não sou eu. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, não sou eu, é ele, vai, pum, encerrou o ministério dele ali. Ele podia ter nascido antes, mas aprove a Deus que fosse aquele o tempo. Se o seu chamado não nasceu ainda, querido, é porque ele está sendo gerado dentro de você. Ele está sendo gerado dentro de você com calma, com cautela. Não queira um chamado prematuro, querido, porque o chamado prematuro ele é pela força do homem. E quando o homem coloca o outro homem para fazer aquilo que só Deus pode colocar para fazer, vai haver destruição. Então, se não chegou o seu tempo de saber o que é, ou se você já sabe o que é, mas não chegou o seu tempo de fazer o que é, espera os 9 meses. Deixa ser gerado dentro de você. Deixa ser ali, preparado, vai nutrindo isso dentro de você, vai se envolvendo com o Senhor, vai conhecendo, vai afiando o machado, para quando chegar a hora de cortar, ser o corte perfeito, imediato, certeiro, com menos esforço. O Senhor está te preparando, querido, Ele está te colocando num lugar de às vezes lixar mesmo, porque quando Ele lixa é porque tem coisa que tem que sair, quando Ele semeia é porque tem coisa que tem que ser acrescentada. Eu não sei se você está sendo lixado ou semeado, um dos dois você deve estar. Nenhum dos dois parece legal, porque semente você não está nem vendo o que está acontecendo debaixo do solo, e a lixa dói a beça. Então, qualquer uma das duas circunstâncias não é exatamente a situação mais positiva, mas o ponto é, Ele está com você, Ele está trabalhando, e aí, descansa, toma posse da paz que é dEle. Chamado é paz, propósito é paz, porque é nele, é por ele, é para ele, e quando ele entende que é o tempo, ele revela. Quando ele entende que é o tempo, ele pinça você de onde você está e coloca aqui. Aí você fala assim, mas eu não tenho condição de chegar aqui, eu não conheço ninguém me conhece, ninguém me vê, ninguém nem sabe se eu sou cristão direito. Aí Deus vai lá, pega você, pinça você e coloca no lugar onde você tem que estar. Só que às vezes você está esperando ser colocado no lugar do chamado, mas Deus está querendo te pinçar para colocar num outro lugar onde você vai continuar sendo preparado, onde você vai continuar sendo nutrido, onde você vai continuar sendo semeado, lixado por Ele. Não tenha pressa, o Senhor não está com pressa. Olha quanto tempo Ele está esperando para Jesus voltar. Olha quanto tempo Ele esperou para você entregar a sua vida para Jesus. Olha aí, é isso, gente. Olha quanto tempo Ele está esperando. Ele não está com pressa, Ele não está ansioso. Lance a sua ansiedade sobre Ele. Seu chamado está guardado, fica tranquilo, ninguém vai roubar. Está guardadinho, está guardado para você. Não está guardado para o que chegar primeiro, não está guardado para o mais espiritual, não está guardado para os 5 ministérios, está guardado para mim, está guardado para você. Portanto, querido, desfruta do processo. Para a gente terminar, eu quero ler um outro versículo desse capítulo também que a gente não leu, que é o versículo 38. Maria, depois de ouvir tudo isso que ela ouviu do anjo, ela então responde para o anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Só até aí. Essa é a frase que o Senhor espera ouvir de nós, queridos. Sou servo do Senhor, faz a sua vontade. Essa foi a frase que Jesus disse no Getsêmani: eu não quero, passa de mim, mas se não der para passar, faz o que você quiser, eu vou. E Ele foi, e nós iremos em nome de Jesus. Seja o que for, querido, seja para morrer por Cristo em algum lugar, seja para viver por Cristo em algum lugar, seja para alcançar as multidões, seja para alcançar a pessoa que senta do seu lado no trabalho, na faculdade, onde for, seja o que for, vá. Mas enquanto não for hora de ir, desfruta dele. Como eu já disse várias vezes aqui, o Senhor está em busca de um coração disposto a obedecer. Essa semana, enquanto eu meditava sobre isso, apareceu um vídeo para mim lá no YouTube de 3 mulheres conversando num podcast, cristão, obviamente. E elas estavam falando até justamente sobre isso, né? Eu creio que Deus fez chegar até mim ali, o algoritmo trabalhando para Jesus. E elas falaram 2 coisas muito interessantes, né? 2 frases que eu guardei do que elas falaram. Uma delas é: o relacionamento com Deus é o meio que se torna o fim. O que isso significa? A gente obviamente busca a Deus porque nós queremos conhecer a Deus, mas parte de buscar a Deus
é conhecer também o chamado que a gente está falando aqui, é conhecer o propósito. E a gente entende que para cumprir esse chamado, para cumprir esse propósito, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, amém? Nós precisamos estar perto dele, nos envolver com ele. Mas o ponto é, o relacionamento, ele não é o meio para o fim, que é o chamado. Ele é o meio que se torna o próprio fim. Porque se relacionar com ele é o maior chamado que nós temos. E aí nessa mesma conversa, uma outra das mulheres, ela falou o seguinte: o ministério é a desculpa que Deus usa para nos aproximar dele. Medita sobre isso. É a desculpa que ele usa só para te chamar mais para perto. Porque quando você está trabalhando, você está envolvido e tal, você fala, cara, não, calma aí, eu tenho que orar, eu tenho que isso, eu tenho aquilo. E Deus vai ali te fisgando e vai te puxando, porque o que ele quer é você mais perto. Jesus não morreu na cruz para nos dar chamado e para nos dar propósito. O Senhor morreu na cruz para nos transformar em filhos de Deus. A todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não deu-lhes um poder de ter um chamado, não deu-lhes um poder de ter um propósito, deu-lhes o poder de ser chamados filhos. E sendo filhos, nós trabalhamos por amor ao Pai. Mas antes de trabalhar por amor ao Pai, nós somos filhos e precisamos nos relacionar com o Pai. É o que a gente vê na parábola lá do filho pródigo. O filho que fica, se entristece, não desfruta do Pai e do que o Pai poderia fazer por ele, porque ele está muito preocupado em trabalhar para o Pai. E o Senhor não está em busca de trabalhadores, o Senhor está em busca de filhos, de servos, que estejam dispostos a ouvir, a acreditar e a obedecer o que Ele está propondo. Essa noite, querido, eu quero que você saia daqui mais em paz com essa coisa de chamado e de propósito para a sua vida. Na certeza de que o que o Senhor está mais esperando é o seu joelho dobrado todo dia com Ele. É conversar com Ele, é passar tempo com Ele, porque não dá para trabalhar para quem a gente não conhece. Não dá para a gente trabalhar para quem a gente não conhece. Não dá para a gente anunciar um nome que a gente não conhece. Não dá para a gente cumprir um chamado de alguém que a gente não sabe quem é, porque aí é só trabalho. E Deus não quer trabalho, Deus quer relacionamento. Jesus reconectou a gente com Ele, e é para isso que nós fomos chamados. Para servir a Ele, para amar a Ele, para nos envolver com Ele, para nos relacionar com Ele. Por isso, feche seus olhos aí e conversa um pouquinho com Jesus agora.